Olá, sejam bem-vindos para a nossa sala de estudo do livro A Gênese. Hoje é a nossa sessão de estudo, A Gênese, de Allan Kardec, de número 39. Hoje, dia 1º de maio de 2023. Nós estamos estudando o capítulo 11º, que trata da Gênese espiritual. E dentre os itens que nós estamos abordando, é justamente a encarnação dos espíritos hoje. Esse tema, ou esse item de hoje, nós vamos dividir em duas partes. Apesar da nossa vontade de fechar esse tema, mas ele é extenso, suficiente para que a gente possa dividir em duas partes e entender perfeitamente do que se trata a encarnação dos espíritos. Muito bem, aqui então estamos a encarnação dos espíritos, o item 17. Na verdade, a gente vai estar estudando do 17 ao 23, né? É mais ou menos a metade desse capítulo, né? Ou desse item. Então, aqui vai. Item 17. O Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Então, não tem outra doutrina que nos ensine de forma tão clara esse mecanismo, como que ele acontece, a união do espírito com o corpo na encarnação. Primeiro, vamos tirar uma dúvida aí, caso haja, que o corpo ele vai ser feito exatamente para a necessidade do espírito. E, mais ainda, quem guia, quem coordena, quem formata esse corpo é o próprio espírito. Pode parecer até um contrassenso, mas é uma realidade. Então, a união do espírito com o corpo durante a encarnação, né, ou para a encarnação, ele se deve a esse novo corpo. É um corpo preparado. Porque senão não teria lógica a gente tomar o corpo de alguém para reencarnar. Não existe isso. E isso que existe de muita dúvida, porque, assim, com relação a pessoas que desconhecem totalmente o Espiritismo. Então, vamos lá. Ele nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Por sua essência espiritual, então, o espírito, a sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria. Então, para isso, ele precisa de um intermediário, sendo-lhe necessário um intermediário, que é o envoltório fluídico, que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, que é um revestimento semimaterial, isto é, pertence à matéria por sua origem e à espiritualidade por sua natureza etérea. O que quer dizer isso? Primeiro, o espírito ele é indefinido, é abstrato. Não dá para a gente falar, o espírito é assim, assado, é dessa cor, nesse formato. Não é algo que a gente possa descrever, né? Porque ele é imaterial. Ele não pertence ao grupo de coisas, né? Então, agora, poxa, mas o Espiritismo não nos diz o que é? Não diz. Ele dá, em linhas gerais, o que é o espírito. Mas em linhas gerais. Então, de novo, é um ser indefinido, abstrato. Então, a gente pode chamar de consciência, pode chamar de simplesmente espírito, que é a vida que move o corpo quando está no corpo, ou quando move o perispírito, como a gente acabou de ver, que é o corpo do espírito. Então, vamos lá. O ser indefinido e abstrato, que não pode ter uma atuação direta na matéria. Ele não consegue mover a matéria, ele não consegue trabalhar, influenciar sobre a matéria do seu corpo, o corpo que serve para ele. Então, eu, espírito, eu tenho, para que eu possa fazer todos esses movimentos que eu estou fazendo, falar o que eu estou falando, pensar o que eu estou pensando, transmitir as minhas ideias, eu preciso movimentar o corpo, mas como espírito puro, não de pureza moral, estou dizendo assim, não tem mais nada além de espírito, esse ser abstrato, ele precisa de uma roupa, um revestimento
semimaterial. Por que semimaterial? Porque se fosse material, seria o corpo. Ele precisa de um jeito ou de outro, ele precisa ser material, ainda que seja semimaterial, ou muito etéreo, né? Tão etéreo que a gente não enxerga. Médium enxerga espírito, mas é uma condição diferente. Mas a grande maioria não enxerga espíritos. Podemos estar no meio de um monte de espíritos, mas a gente não vê. Os nossos sensores, né, os nossos sentidos não conseguem captar o espírito, ver o espírito, ouvir o espírito, tocar no espírito. Veja bem, tudo isso é condição assim dos 5 sentidos. Tocar, tato, ver, visão, sentir, ou melhor dizendo, ouvir, né, audição. Então, tudo isso se não nos toca isso, é porque ele existe, mas ele não existe aos nossos olhos. Nós não temos a capacidade de ver. Por isso que muita gente duvida, por isso que muita gente não acredita, porque não vê. Então, tem que ter meio aquele sabe, aquela prova de São Tomé. Tem que tocar, sentir, ver para crer. E quando que não precisa. Muitos de nós, espíritas, estudiosos da doutrina espírita, não veem espíritos e aceita pela lógica, né? Por tudo que a gente aprende, a gente não precisa ver. Então, vamos lá. Então, esse envoltório fluídico que faz, de certo modo, parte integrante do espírito. Por que integrante? Porque o espírito se utiliza dele, precisa dele, dessa roupa, esse revestimento semimaterial. Então, ele pertence à matéria por sua origem. Então, ele pertence à matéria por quê? Porque veio do fluido cósmico universal. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas estou adiantando. Ele vem dessa matéria-prima para tudo que é matéria. Lembram-se que nós estudamos, num dos capítulos anteriores, uma das sessões anteriores de estudo, que existem 3 coisas no universo: a matéria, o espírito e Deus acima de tudo. Então, essa matéria, ela tanto pode estar visível quanto invisível aos nossos olhos. Mas ela existe, é matéria ainda que esteja na sua mais, lá atrás, em termos de formação do ponto de vista assim, se a gente modifica o fluido cósmico universal, ele vai virando matéria, cada vez mais matéria próxima da nossa, até que fica tangível para nós, como é hoje, como é agora. Mas não necessariamente a gente possa ver a matéria, algum tipo de matéria. E o perispírito, esse revestimento semimaterial do espírito, a gente não vê. Então, ele pertence à matéria por sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Porque quem move, quem promove, quem define o perispírito é o espírito, o próprio espírito. A minha condição moral, ela mostra o perispírito como ele é, relacionado com a minha moral. Se eu tenho uma moral elevada, eu sou um espírito luminoso. A minha, assim, reflete no perispírito a luminosidade. Se eu sou um espírito atrasado, muito atrasado, reflete nele uma escuridão, um peso, uma vibração totalmente diferente de quando o espírito é evoluído. Então, essa é a natureza espiritual do perispírito, do corpo, do revestimento semimaterial do espírito. Então, o espírito não tem como se apresentar, ainda que desencarnado, sem o perispírito. Talvez lá na frente, quando o perispírito estiver muito rarefeito, muito assim tênue, praticamente inexistindo, né? Não há necessidade desse material. É a desmaterialização, do ponto de vista assim, o desprendimento, né?
se desapegar da matéria. Então, aí é um ser espiritual. Mas ainda assim ele vai ter que ter um perispírito, porque se ele reencarnar, ou se ele encarnar em algum planeta, ele vai precisar do perispírito. Então, Jesus, um espírito elevadíssimo, tem um perispírito, porque senão como é que ele moldaria o corpo dele aqui? Como Kardec fala, o espírito, assim, simples, puramente falando, sem corpo, sem esse revestimento, ele não consegue trabalhar a matéria, ele não consegue manipular a matéria. Então, ele precisa do perispírito. E a gente vai ver como é que é. Nós estamos falando da encarnação dos espíritos, e é justamente a influência do perispírito. Então, Kardec denominou de perispírito, porque é o que está em torno, essa matéria, esse corpo semimaterial, esse revestimento semimaterial, que está em torno do espírito. Então, esse peri é uma palavra, né? Esse prefixo peri, que significa contorno, em volta, perímetro urbano, perímetro, é a área toda, é onde abrange todo a cidade. Então, quando a gente está entrando na cidade, está no perímetro urbano, onde a cidade é o lugar onde está, não a parte de fora, a rural e tudo, mas onde a gente já está na cidade. Então, é o peri. Então, que é esse limite. Então, o perispírito é isso que está em volta, no limite, né, no entorno do espírito. Então, esse é o termo que Kardec deu, né, para esse corpo fluídico. Mas a gente vai ver isso em vários lugares, em várias épocas, com outros nomes. Então, foi adotado pelo Espiritismo como perispírito. Então, até hoje, então nós utilizamos isso. E Kardec fala que uma vez que a gente entenda, que a gente estude, né, o perispírito, será resposta para muita coisa, muitas manifestações, né? Tem um estudioso no Brasil, já desencarnado, que ele chamou de modelo orientador biológico. O perispírito é a mesma coisa. Então, por quê? Porque ele é que vai orientar como é que vai ser o nosso corpo biológico. Então, ele orienta a formação dele. Então, é mais um atributo do espírito, desculpa, do perispírito. Então, aqui nesse caso, nós estamos falando. Então, ele pertence à matéria por sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea, que é resultado do espírito, da produção pelo espírito. Como toda matéria, então, pelo espírito é material, né? Ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Então, ele é o fluido cósmico universal. Se eu vou trabalhando ele, vou mexendo e tal, aí eu tiro o petróleo, por exemplo, né? Aí virou petróleo. Não que o petróleo saiu direto do fluido cósmico universal, mas é dos animais que morreram e depois foram se assim desfazendo, né? Tudo, e com o tempo virou esse material, esse petróleo. Aí a gente pega esse petróleo e trabalha ele através do nosso estudo intelectual, a gente foi aprendendo, foi trabalhando, foi desenvolvendo a química, e aí virou um artigo que foi trabalhado, então, desse fluido cósmico universal, que foi passando por transformações e virou matéria. Essa matéria-prima, virou esse produto, uma caneca. Tem muito aqui de matéria que veio do petróleo, né? Plástico e tudo. Então, está aqui esse material. Então, no caso do perispírito, no caso desse envoltório, esse revestimento semimaterial, que é o perispírito, ele foi de outra maneira trabalhado, modificado e virou o perispírito. Esse componente do nosso corpo semimaterial, né?
e ele foi trazido, então, do fluido cósmico universal. Bom, esse envoltório, denominado perispírito, de um ser abstrato, o espírito é abstrato, né? Faz do espírito um ser concreto, definido. Caramba, como é que é isso, se a gente não está vendo? Ah, peraí, no plano espiritual, um espírito encontra outro, podem brigar e podem ter a sensação, de acordo com, com o nível moral que ele tem, a sensação de agredir, a sensação de dor, a sensação de frio, a sensação de tocar alguém e ser perfeitamente concreto, como se fosse aqui, dois encarnados, um tocando no outro, um agredindo o outro, um acariciando o outro. Então, o perispírito torna o espírito concreto, definido, mas também perceptível pelo pensamento, porque a gente não está vendo ele. Ele o torna apto a atuar sobre a matéria tangível. Por isso que eu faço esse monte de movimento aqui. Então, eu, espírito, converso, entre aspas, com o meu corpo, movimento ele, faço o que eu quiser com ele, né, dentro da minha capacidade motora, através do perispírito. Então, ele é um intermediário entre o espírito, propriamente dito, esse ser abstrato, e o corpo físico, a matéria. Então, esse intermediário, que é o perispírito, ele faz esse intercâmbio. E é dos dois lados. Tanto o espírito atua sobre o corpo, como o corpo recebe, assim, recebe o que vem de fora, né? E passa para o espírito, através do perispírito. Né? Então, todos esses sentimentos, sensações, tudo que o corpo recebe, passa pelo perispírito e reflete no espírito. Então, ele o torna apto a atuar sobre a matéria tangível, assim como ocorre com todos os fluidos imponderáveis. Agora vamos falar deles, que são, como se sabe, os mais possantes motores. Fluidos imponderáveis. Aí Kardec vai e coloca não ele propriamente, né, mas vamos ver que observação que é essa, de número 128, né, que é o editor. Minto. Vamos saber daqui a pouco, mas deixa eu ver, vamos ver. É uma nota do editor, não, é do editor mesmo. Então, vamos lá. Para a física, durante o século XIX, veja bem, nós estamos na metade do século XIX, estamos lendo algo que foi publicado na metade do século XIX. Esse livro, em especial, 1868, na segunda metade do século XIX. Todo movimento seria originado num fenômeno mecânico causado por impacto, pois o universo seria composto de átomos sólidos indestrutíveis em meio ao absoluto vazio. Então, essa era a teoria da época. No universo, tudo que estava lá tinha átomos sólidos. Então, já era um passo além do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é anterior a isso. Anterior do ponto de vista, sim, a transformação do fluido cósmico universal gera a matéria ponderável e imponderável. Pesável, não existe essa palavra, mas o ponderável é isso, né? Pesável ou imponderável. Impesável, não tem peso. O imponderável não tem peso. O ponderável é possível de se medir o peso. Então, eles achavam que o átomo era a última partícula, que era indestrutível, não dava para dissecar ela mais ainda e virar outros compostos, ainda outro material, né? Outras divisões da matéria. Por isso que chama átomo, e não corta, não divide, né? Então, átomo significa isso aqui, não é divisível. Então, chegou naquele ponto, é átomo. Se pegar vários átomos, mistura, vira uma molécula. Né? Que também nós vamos falar sobre isso, nesse mesmo
nessa mesma sessão de estudos. Então, era isso que existia, os átomos sólidos, indestrutíveis, em meio ao absoluto vazio, no universo aí, né? Ao aproximar um ímã do outro, em polos contrários, observa-se uma força de repulsão. Então, eles se repelem, né? Quando tem esses polos iguais, né, que coloca positivo com positivo, eles se... Ou é o contrário? Bom, deve ser o contrário, porque está escrito os polos contrários, né? Mas vamos lá, vamos usar o que está no livro aí. Então, quando a gente pega um polo e coloca em contato com outro, dependendo do polo que for, ele se atrai um ao outro, e imanta e gruda, né? Já se for polos contrários, eles se repelem. Então, a gente coloca o ímã, ele afasta. Coloca, afasta. Então, aquele que tiver menos preso em alguma coisa, ele é levado para diante, é empurrado, né? Ao aproximar um ímã do outro em polos contrários, observa-se uma força de repulsão. Os físicos acreditavam que isso só seria possível se minúsculas esferas sólidas com capacidade de movimento estivessem empurrando a barra do ímã. Então, eles acreditavam que aquilo eram pequenas esferas, átomos, né, que tinham essa capacidade de empurrar, né, essa barra imantada, né, uma contra a outra. Como não podiam ser vistas, foram consideradas invisíveis. Então, eram essas esferas invisíveis que atuavam. Como consideravam-se que ela estaria impregnada de átomos de magnetismo, imaginaram, então, que essa substância não teria peso, sendo, portanto, imponderável. Por fim, o estado gasoso era denominado fluídico. Então, o gás era um elemento fluídico, tanto que chamava o ar de fluido aeriforme. Tem formato de ar, ou seja, não tem formato de nada. Desse modo, além da matéria comum, que é a matéria ponderável, essa aqui, né? Não estamos falando do perispírito, não o corpo, perispírito. Não. Foi adotada a teoria da matéria imponderável, explicando mecanicamente os movimentos causados pelos fenômenos do magnetismo, da eletricidade, da luz e do calor, pelas substâncias respectivas, né? Os fluidos imponderáveis, né? Que seriam, né? Esses aí, né? Então, calórico, né? O fluido elétrico, o fluido luminoso, o calórico. É essa teoria atualmente superada, já não tem mais, já avançou, né, a ciência, mas vigente em sua época, a qual Kardec se refere. Então, Kardec se utilizou do conhecimento da época, que era limitado, mas o suficiente para explicar o que ele estava querendo dizer. E ele sempre falou, olha, a ciência, o espiritismo progride com a ciência. O espiritismo como um todo, ele não muda, mas em alguns pontos, algumas explicações, ele, de acordo com a ciência, quando ela vai evoluindo, então a gente vai mudando ali aquele ponto da ciência espírita, ou do espiritismo. Voltando ao nosso texto, né? Então ele fala isso aí, né? Então, sobre a matéria tangível, assim como ocorre com todos os fluidos imponderáveis, que foi isso que a gente viu. O átomo indivisível, aquelas esferas invisíveis. O fluido perispiritual é o traço de união entre o espírito e a matéria. Então, isso que o perispírito promove, né, que ele gera, é o que vai unir o espírito da matéria. Durante sua união com o corpo, é o veículo do pensamento do espírito para transmitir movimento
as diferentes partes do organismo, as quais atuam sobre o impulso da sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes externos. Então, tanto o espírito promove, ele encaminha o corpo, ele atua sobre o corpo, como, através do perispírito, como os agentes externos atuam sobre o espírito. Tem por fios condutores os nervos, como o telégrafo, o fluido elétrico, tem por condutor o fio metálico. Então, ele está utilizando um exemplo. O fio metálico é o condutor da energia elétrica, da eletricidade, né? Então, tem toda essa rede nervosa que vai estar trabalhando, transferindo tudo isso, atuando sobre o corpo, né? Só uma coisa aqui, que ele está falando, durante sua união com o corpo, é o veículo do pensamento do espírito para transmitir movimento às diferentes partes do organismo. Então, vamos lembrar de novo, né, do modelo orientador biológico do nosso cientista, né, que é esse... ele vai atuando sobre o corpo, de acordo com a vontade, de acordo com a instrução do espírito. Item 18. Quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano, em vias de formação, então está lá formando, tem um embriãozinho lá, começou, houve lá a célula da mãe com a célula do pai, né? Já começou a divisão ali celular e já começou a formar, então, um novo corpo. É um embrião, é um rascunho ainda de ser humano, né? Biologicamente falando. Então, o que acontece? O espírito, quando ele tem que encarnar nesse embrião que está se formando, um laço fluídico, que é apenas uma expansão de seu perispírito, liga-o ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então, quando houve a concepção, a partir dali, o espírito já começa a atuar. Ele é atraído para aquele embrião, para aquela célula fecundada, aquele óvulo fecundado, e aí já começa o processo, né? Mas por essa atração irresistível, não tem como resistir, né? O espírito não tem como resistir, porque já é um comprometimento, que normalmente é isso que acontece. Normalmente, há um planejamento reencarnatório. Então, a gente se prepara para reencarnar. Se preparou, tem todas as condições, aí ele é atraído. O espírito é atraído para aquele embrião. E aí começa o processo. Então, nos primeiros momentos, ele está mais consciente, mas depois ele vai perdendo a consciência, como nós vamos ver aqui, né? Então, à medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita, então fica mais e mais coeso, né? Sob a influência do princípio vital material do embrião. Então, aquilo que ele adquiriu da mãe, aquele princípio vital, aquela energia, né, vital que está nele, então ele vai ficando cada vez mais assim, ligado ao espírito. O perispírito, que possui propriedades, ou certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula com o corpo que se forma. Então, a influência, a interseção, né, do espírito, através do perispírito, para esse embrião é molécula a molécula. Esse foi o termo que Kardec utilizou. Mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vamos ver já, para que a gente possa aproveitar melhor. Então, tem aí uma observação também do editor, a 129. Não era ainda amplamente divulgado o fato de o corpo físico se constituir de células. Hoje a gente sabe que nosso corpo ele é uma união, uma
um agrupamento de muitas células. Então, essa é a unidade menor aí do nosso corpo físico, do nosso corpo animal. Ele é constituído por células, como unidades fundamentais da vida pluricelular. Então, todo animal que tenha, ou todo ser, vamos chamar assim, que tenha, que seja pluricelular, que seja, tenha muitas células, o vírus nem é célula, mas ele não é nem unicelular, mas uma bactéria, ela é unicelular. Então, é uma célulazinha só, ela é uma, e ali tem tudo que precisa. Já o corpo humano, ou um corpo de um animal superior, do ponto de vista assim, que não é um micro-organismo, ele tem muitas células. Ele é um agrupamento de muitas células, por isso ele se chama pluricelular. Então, quando o corpo tem muitas células, essa célula é a unidade fundamental dessa vida, da vida pluricelular. Considerava-se, inclusive, a hipótese da existência de moléculas orgânicas, que seriam alterações das moléculas inorgânicas pela ação do princípio vital, inicialmente imaginada por Buffon. Nós já estudamos isso, lembra? Falava que diferenciava o material, algo que não seja vivo, né, de algo vivo, é que as moléculas aqui não são orgânicas, não tem um princípio vital. Já aqui, as moléculas têm o princípio vital. Então, essa era a teoria dele. Kardec desenvolve seu raciocínio quanto à ligação e separação entre o perispírito e o corpo, de acordo com as limitações da ciência do seu tempo. De novo, é muito importante lembrar disso, que a ciência naquela época ela tinha limitações. Passados 160 anos, né, como nós estamos agora, ou um pouco menos, 150 anos, a ciência evoluiu muito. Então, a explicação é outra. Então, aqui, nesse caso, a gente pode chegar, em vez de falar molécula, molécula, né, como ele fala aqui assim, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une célula a célula com o corpo que se forma. Então, não está errado molécula a molécula, por quê? Porque na célula vai ter assim, constituintes menores ainda, e o perispírito vai estar atuando. Quer dizer, o espírito, através do perispírito, vai estar atuando sobre essas células, chegando até as moléculas. Né? A parte mais ínfima ali, ele está atuando para que possa formar aquilo, né? Formar o corpo do qual ele necessita, e depois o perispírito vai dar manutenção para esse corpo, até a gente entregar de volta para a natureza, até a gente se dissociar do corpo. Então, esse perispírito, que é o envoltório do espírito, se liga célula a célula. Então, nós estamos aqui, ele está assim, ele tem uma célula correspondente ao perispírito, atuando assim para que ele possa, para que a gente esteja junto, possa ser uma coisa só. Né? Então, se o perispírito está sempre assim, o espírito através do perispírito. Se ele está com algum problema, ele transmite para o corpo. Se está tendo alguma cura sobre o perispírito, transmite para o corpo. Então é sempre assim, o corpo é o reflexo do perispírito. Puxa, então não adianta tomar remédio? Adianta para ajudar, mas na verdade o corpo vai estar atuando, quer dizer, o corpo vai estar se reagindo contra a doença. Então nós precisamos sim do alimento, precisamos de todos o que a medicina da Terra já desenvolveu para fortalecer, para encaminhar, para ajudar na restauração, na cura. Mas é o corpo que está se curando. Ah, mas e um caso de um braço quebrado? Aí está muito claro que precisa pôr no lugar, colocar direitinho, porque senão vai ficar torto. Porque o corpo vai
reagir para curar aquilo, vai fundir de novo, vai soldar aquele osso quebrado, mas ele vai ficar muito melhor e não torto, né? Tudo, né? Se a medicina, se a gente fizer uma cirurgia e colocar no lugar, e colocar depois um gesso para manter ele imobilizado. Então, a medicina ajuda de todo jeito possível, através de remédio, mecanicamente, através de uma cirurgia como essa, tá? Mas o corpo depois é que vai fundir ali. Ele é que vai, de novo, unir os ossos. Então, é esse perispírito de qual nós estamos falando que atua sobre o corpo. A homeopatia é muito clara. Ela não trabalha com substâncias. Ela trabalha com energia, que atinge o quê? O perispírito. E aí o perispírito dá a sua voz de comando para o corpo. Então, é sempre assim a coisa, né? O contrário também, acaba acontecendo. Eu, por exemplo, eu tenho uma vida relaxada, não cuido do meu corpo, né? Tenho vícios que acabam atuando sobre o meu corpo, né? Influenciando negativamente sobre o meu corpo, gerando doenças, tudo. Então, o perispírito vai absorver essa informação, essa situação, esse estado de saúde do corpo. E aí vai estar preparando para uma nova encarnação com a necessidade de um reajustamento. E aí o que acontece? A gente vem com doenças. O dia que nós não tivermos mais problemas do ponto de vista moral, que nós estivermos moralmente evoluídos, nós não vamos ter doenças. A doença é uma necessidade para a gente, de aprendizado. Então, se a gente aproveita bem a lição da doença, então a gente naturalmente vai estar se livrando de problemas futuros. Mas se nós fazemos o contrário, temos um corpo sadio, né? Ou ainda que não tenha sadio, mas agrave, né? Então, se a gente num corpo sadio, a gente deteriora a saúde, então vai refletir no corpo espiritual. E ele armazena essa informação. E no futuro vai precisar resolver isso. Vai precisar curar esse corpo espiritual. Então, qualquer que seja o próximo corpo, ele pode vir já com um problema de saúde ou adquirir, ao longo da existência, um problema de saúde. Porque ele já está programado para isso. Porque ele precisa disso, ele precisa resolver esse problema de perispírito. Porque o perispírito, esse invólucro do espírito, que acompanha o espírito o tempo todo, ainda que seja um espírito muito elevado, vai ter o perispírito, vai ter essa informação, né? Enquanto não resolver isso, ele vai precisar trabalhar. Por isso a importância dos cuidados com a saúde, dos cuidados com a alimentação, dos cuidados com pensamentos, com atitudes, que senão a gente vai estar armazenando para o futuro um problema. Então, aqui a gente pode até levar, empurrar com a barriga, tudo, mas... Então, e outra, problema de consciência atinge também o perispírito. Se eu recebo um tiro de alguém, não fui eu que promovi isso, não me afeta. Não é algo que vai prejudicar o meu perispírito. Eu posso desencarnar, mas o perispírito não vai ser atingido, não vai ser armazenado uma informação. Agora, se eu pego um revólver e me dou um tiro, e ceifo a minha vida, tiro a minha vida, né? Promovo a morte do corpo, aí o perispírito meu, ele recebe essa informação. Então, aproveitando isso que nós falamos, né, e levando, então, mais adiante, por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, que conduz à morte, essa união
que era mantida por uma força atuante e cessa quando essa força cessa de agir. Então, toda essa atração que o embrião, ou que o corpo físico tem para com o espírito, e não tem como ele abandonar o corpo e falar, acabou, vou embora, tchau. Não, ele está ligado, ele tem um traço de união muito forte, um traço fluídico muito forte, né? Que a gente chama de, inclusive, esse cordão de prata, tem uma série de coisas, uma série de nomes, assim, mas está ligado, aquilo está ligado. Enquanto não romper aquilo, o espírito e o corpo vão estar unidos. E como é que se rompe isso? É o que nós vamos ver agora, né? Então, o perispírito se separa, de novo, molécula por molécula, ou de célula, ou célula por célula, tal como se unira e o espírito volta à liberdade. Então, quando desorganiza o corpo, quando o corpo não oferece mais condições de manter a atração do espírito, né, do corpo, do espírito assim, para o corpo, então é aí que há essa separação. Célula por célula. Não fica um pedacinho de perispírito para trás, não. Vai tudo, né, separado para o desencarnado, né, acompanha o espírito desencarnado e o corpo fica, para ficar mais e mais ainda desorganizado, para se desorganizar mais e mais a ponto de se desmantelar de vez e voltar para a natureza, para essa grande reciclagem que acontece quando a gente abandona o corpo, quando a gente já não utiliza mais o corpo. Portanto, não é a partida do espírito a causa da morte do corpo, mas é a morte do corpo que causa a partida do espírito. O corpo não dá mais condições de vida, de união com o espírito. Então, ele liberta o espírito. Porque quando está acontecendo a encarnação, né, o reencarne, é exatamente o contrário. Aquele ser que está se formando, né, aquele embrião, ele puxa de tal maneira, ele atrai de tal maneira o espírito que ele não consegue mais sair, não consegue mais se desvencilhar. Então ele vai ter uma vida em comum, juntos, espírito e corpo, unido por esse, entre aspas, super bonder, que é o perispírito, que é um intermediário que vai poder juntar os dois, célula por célula. Não é que tem assim, que nem folha de papel. Corpo é um papel, o espírito é outro papel. E aí tem uma folha de papel intermediária, desculpa, ele tem um intermediário que é uma cola. Aí cola os dois juntos. Não, isso é um envolvimento célula por célula. O espiritismo, então é assim, morreu o corpo, o espírito liberta. Ah, então o espírito não morre? Não morre. Quem morre é o corpo. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. O Espiritismo nos ensina com muita clareza isso. Quem morre é o corpo. Quem deu a vida para o corpo durante aquele tempo de reencarnação não morre nunca. Não tem o que destrua. Às vezes a gente topa com um espírito em sessões mediúnicas que no desespero ele fala, eu quero morrer, me ajuda a morrer. O espírito falando. Escuta, não tem como. Não, eu preciso desaparecer. Me faz desaparecer. Não dá. Pede qualquer outra coisa, mas isso não dá. O corpo morre, o espírito não morre. Então, é um engano que os suicidas têm de achar que vai terminar com a vida, terminando com a vida do corpo. Ele vai terminar só com a vida do corpo. A vida do espírito vai continuar. E talvez com um sofrimento pior ainda do que ele estava no corpo. Com certeza vai ser. Então, é importante isso. A importância, inclusive, do Espiritismo é para não tomar esse caminho equivocado, que é libertar o corpo, libertar o espírito, matando o corpo de forma tão violenta.
E aí reflete onde? No perispírito. E aí o perispírito está com problema por muito tempo. Até resolver tudo isso, vai muito tempo. E por tempo a gente está falando, vai muitas encarnações de sofrimento, de dores, de consequências. O Espiritismo nos ensina, pelos fatos que nos facilita observar, os fenômenos que acompanham essa separação. Ela é, algumas vezes, rápida, fácil, doce e imperceptível. Nossa, morreu como um passarinho. Nossa, acordou morto. Né? Foi dormir, acordou morto. Né? Apesar da brincadeira, tudo é assim, a pessoa desencarna dormindo. Né? Ou então não tem sofrimento nenhum. Veio um problema, veio um ataque fulminante do coração, pronto, desencarnou. Né? Então, tem essa maneira de desencarnar. Outras vezes, é muito lenta, trabalhosa, horrivelmente penosa, está querendo dizer dolorida, né? Conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Era disso que a gente falava. Como é que nós estamos cuidando da nossa saúde? Né? Aí talvez possa acontecer no momento em que nós ainda temos muita vitalidade. E o corpo precisa perder essa vitalidade, esse fluido vital. Enquanto não perder tudo isso, ele não vai desencarnar. Então, conforme a situação do espírito, o estado moral dele, isso pode levar muito tempo, pode durar meses. Gente que fica na cama lá durante muito tempo, sofrendo. Enquanto que tem outro que parece uma bolha de sabão, assim. Na hora se rompe, né? Um fenômeno particular, igualmente registrado pela observação, então, ciência de observação de Kardec, o tempo todo observando, analisando, acompanha sempre a encarnação do espírito. Preso ao laço fluídico que o une ao embrião, era aquilo que a gente falava, esse laço fluídico, esse cordão fluídico. Né? Então, tem algo que está segurando, mantendo os dois juntos. Quando não romper esse laço, ele vai estar unido ao corpo. Espírito e corpo. Preso ao laço fluídico que une ao embrião, a perturbação se apodera dele. Ixi, agora ficou tudo, está difícil, né? Está totalmente perturbado, tá virando parafuso lá o pensamento dele, né? Então, essa perturbação se apodera dele, do espírito, aumentando à medida que o laço se estreita. Então, vai ficando cada vez mais difícil a consciência, porque é uma condição, é um passo, está ali. Assim como, vou furar a fila aqui, já vou dar uma antevisão do que a gente vai ver mais adiante. Assim como, quando nós voltamos para o plano espiritual, tem um momento de perturbação, que pode ser muito rápido, pode ser muito lento, e levar muito tempo. Por que isso? Porque nós ficamos tanto tempo aqui, que precisa, depois de um tempo, se recuperar. A menos que a condição espiritual nossa esteja muito boa, que a gente está num processo aí onde a gente galgou uns degraus aí, que a gente evoluiu bastante, moralmente falando, e em conhecimento, lembra, moral e intelectual, assim que a gente vai se desenvolvendo. E esse conhecimento intelectual nos levou a conhecer muito sobre o mecanismo de como que funciona. Olha aí que oportunidade nós estamos tendo de saber como é que funciona. Então, nós vamos levar isso para conosco, esse conhecimento. E vai nos ajudar, naturalmente, no nosso retorno para o plano espiritual. Então, a perturbação nossa pode levar pouquíssimo tempo. Um pouco de repouso lá, assistência dos amigos espirituais, numa colônia lá. Aí a gente caminhou direitinho aqui em linha reta, tal, bonitinho, não fizemos nada de errado, ou não tanto de errado, né? Fizemos o bem mais que o mal, muito mais, né? O bem. Aí a gente é recolhido para uma colônia. E está cheio, não é só nosso lar, tem muitas.
aí, que podem acolher a gente e nos ajudar. Aí a gente passa por um tratamento tranquilo, aí pronto, já começa. Que nem André Luiz foi resgatado a pedido da mãe, porque ele não tinha tanto merecimento assim, ela tinha, então ela promoveu isso, esse resgate dele, foi cuidado e tal, resolveu o problema dele, começou a trabalhar, depois começou a escrever através de Chico Xavier e contar sobre o mundo espiritual. Então, tem jeito, mas vamos facilitar as coisas para nós e para aqueles que vão nos receber, familiares, amigos, trabalhadores, sem nenhum interesse, né? Não vamos ser, não vamos nos juntar assim a espíritos bagunceiros, né? Por quê? Por causa do nosso comportamento. Então, o umbral é para drenar energia de quem ainda tem energia, de quem ainda tem coisa para pôr no lugar, em termos de pensamentos, sentimentos. Aí, quando cai em si, aí é resgatado. Então, é uma necessidade, o umbral é uma necessidade para espíritos que estão precisando passar por lá. E por quanto tempo? Depende, cada caso é um caso. Pode ser dias, pode ser horas, pode ser meses, pode ser anos, séculos. Fazer o quê? Né? Mas somos nós que promovemos isso. Não dá para culpar ninguém. Ah, não, por causa da minha mulher eu estou aqui. Ah, não, por causa da minha família. Ah, não, é por causa disso, por causa daquilo. Não, não é, não. É por causa da gente. Então, vamos lá. Então, está preso ao laço fluídico, a perturbação vai cada vez mais aumentando, né? E nos últimos momentos, o espírito perde a consciência de si mesmo, não sendo jamais testemunha consciente do seu nascimento. Caramba, a gente nem vai ver o nascimento da gente, só se a gente tivesse como num carro, né, do lado de fora do carro e vendo acontecer, né, passando, batendo, sendo consertado, tal. A gente está do lado de fora, o carro é nosso, né? Mas nós, nesse momento, estamos dentro do carro, ou seja, nós estamos ali, junto com o embrião. E pior, nosso estado de consciência não está normal. A gente está cada vez mais esquecidinho, né, do que está acontecendo. Então, está acontecendo o nascimento e a gente não está nem percebendo. Aí estamos lá, chegamos ao mundo, levamos aquele tapinha para chorar e tal. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos que servirão à sua manifestação. Aí ele começa a sair do estado de perturbação, mas é muito iniciante ainda, bem no comecinho. Está começando ali a despertar. Ele não tem a consciência total. Por quê? É o que nós vamos ver. Aqui se mostra a sabedoria que preside a todas as partes da obra da criação. Olha só, isso é uma manifestação de sabedoria. Faculdades demasiadamente ativas usariam e destruiriam órgãos delicados daquele bebê recém-nascido, apenas esboçados, estão começando. É por isso que a energia é proporcional à força de resistência desses órgãos. Então, a criação, a sabedoria da criação, não permite que a gente pegue um aparelho 110 e coloque numa tomada 220. Vai queimar. Então, tudo aquilo que o espírito carrega de conhecimento, né, as tendências e tudo, ele não pode libertar tudo de uma vez no recém-nascido. Então, vai devagarinho. Então, ele esqueceu, está lá, está perturbado, esquecido, sem a consciência de quem é, e aí ele vai começar a tomar contato com o mundo. E aí é aquela maravilha, né? Se comunica através do choro, né? Se tem fome, se está sujo, tudo, que qualquer mãe, qualquer pai, qualquer irmão mais velho, irmã mais velha, sabe. Tia, tio, enfim, quem cuida de uma criança. Então, devagarinho, vai entrando em contato com o mundo. E vai, muito de emoção. A encarnação está ali.
acontecendo, a reencarnação. Então, leva alguns anos. Então, as obras espíritas, o Espiritismo nos diz, nos ensina, até uns 7 anos, mais ou menos, é um processo reencarnatório, que o espírito, inclusive, pode até desistir. De repente, ele fala, não quero mais isso aqui. E pronto, ele dá um jeito de cortar o laço fluídico, tornando o corpo inábil para ele. Só que está com muita energia. Nossa, é o momento de maior energia que ele tem, do fluido vital. Então, é como se fosse assim, uma vela que está inteirinha. Sabe aquela vela que queima 7 dias, 7 noites? Então, está total. Ao longo da vida, essa vela vai queimando, 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 a energia vai queimando e vai ficando cada vez, vai ficando velhinho, velhinho, tem um toquinho de vela, que é a energia residual. Aí chega um belo dia, puf, apaga a vela. A vela, nesse caso, é uma analogia, mas é mais ou menos isso. Por isso que, quando alguém ceifa a vida, né, quando alguém interrompe a vida, matando o corpo, é um momento de muita energia. Normalmente é isso. Então, quanto mais jovem, mais energia. E aí precisa drenar essa energia. E onde que drena essa energia? Em alguns locais apropriados para isso, onde a gente se junta, que na verdade a união desses espíritos forma o local, né? onde vai estar ali todo mundo reunido, dor, sofrimento, né? Então, sofrimento e ranger de dentes, que era o que Jesus falava. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. Então, nesse momento, o espírito está com toda a energia, ele não pode liberar aquilo, assim, ele não pode, né, toda a experiência dele, não a energia, mas a experiência dele, o conhecimento dele. Então, é por isso que a energia é proporcional à força de resistência desses órgãos. Os órgãos têm que estar preparados. Então, ao longo do tempo, vem, e aí começa a vir conhecimentos, começa a adquirir, começa a vir as tendências, aí é ele assumindo o corpo, cada vez mais. E tem até aquela hora que desafia os pais, né? E aí vai, né? Aí todo mundo também sabe como é que funciona, né? Aqueles que têm filhos adolescentes, tudo sabe disso. Ou já tiveram, ou nós mesmos como adolescentes, rebeldes, tal. É tudo no momento certo. A coisa vai. Por que todo adolescente, só no momento da adolescência acontece isso? Porque é o momento. Então, é o momento que ele se descobre, né? Então, item 21 agora. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança de seu passado. Então, não tem aquelas crianças que falam, não, você não é meu pai nem minha mãe. Meu pai e minha mãe moram em tal cidade. O nome dele é tal, o nome dela é tal, e eles sim são meus pais, eu tenho irmãos, tenho isso. Fala tanto naquilo que os pais pegam, levam para lá, para aquele lugar. E não é que tinha gente que perdeu, né, teve um filho desencarnado e era justamente esse menino ou essa menina que vai e descreve detalhes da vida deles, frases que falaram, locais que visitaram, tudo, fala tudo. Então, naquele momento ele tem a lembrança ainda, né, de tudo aquilo. São casos, né? Não é regra isso aí. Mas aí o que acontece? Com o passar do tempo, ele vai perdendo essa lembrança. Ele é muito pequeno, falava disso, tal, depois esqueceu. Esquece. Por quê? Porque essa existência agora é importante. Deixa o passado de lado. Esquece, né? Então, à medida que ele recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente, aptidões que haviam ficado temporariamente em estado latente e que, retomando sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que fizera antes. Olha só, ajudá-lo a fazer mais e melhor do que fizera antes.
Esse é o propósito nosso aqui. É fazer melhor que antes. É resultar em qualidade que não aconteceu antes. Talvez porque a gente não estivesse preparado, circunstâncias, um monte de coisa que pode acontecer. Mas, nessa, ele vai trazendo aquela experiência e vai, ainda que inconsciente, e vai estar buscando melhorar cada vez mais. E alguns ainda trazem lembrança, bem no comecinho da vida. Aquelas crianças que tocam piano aos 4 anos de idade. Esses dias uma amiga me mandou uma criança de 1 ano e 5 meses tocando piano. Esse foi o recorde, eu nunca tinha visto nada assim. Que vem por internet, a criança está lá, tá. Tem assim, coisas falsas no meio? Tem, mas tem muito que é verdadeiro, com multidões assistindo. Criança regendo a orquestra, regia em casa lá, sozinho, aí começou a tocar instrumento, começou a mostrar, e de repente estava regendo aos 5, 7 anos, regendo uma orquestra, e de maneira assim, primorosa. De onde que veio aquilo? Quanto tempo uma criança precisa, ou não uma criança, um pianista precisa para que ele possa ser realmente um virtuoso, né? Tocar de verdade? É no mínimo 8 anos. E como é que aquela criança com 4 anos, que não sabe nem ler e escrever, mas lê partitura, acompanha, né? Como é que ele consegue? Tocar violino. Então, ele está com o pé lá no plano espiritual ainda. E não escapou todas essas lembranças. Ficou alguma coisa da habilidade dele, talvez a paixão pelo piano, pelo violino, por música, por reger orquestra, né? Ele teve e agora está querendo, está se manifestando nele, isso aí, né? Mas é importante que a gente realmente esqueça, né? Casos como esses são exceções, pelo jeito está acontecendo cada vez mais, logo não vira tanta exceção, assim vai virar hábito, né? Vai virar uma coisa normal, corriqueira, mas então é importante que a gente esqueça, porque muito certamente nós vamos nos unir com pessoas que é importante que a gente não se lembre da nossa relação no passado, porque isso pode trazer consequências para o nosso esclarecimento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, isso é importante. Então, ele renasce como se fez por seu trabalho anterior. É para ele um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Então, em inglês se fala um fresh start, né? É um recomeço, né? Um começar de novo. Aqui ainda se manifesta a bondade do Criador, porque a lembrança de um passado muitas vezes penoso ou humilhante, juntando-se às amarguras da sua nova existência, poderia perturbá-lo e criar-lhe impedimentos. Está vendo? Como é que a gente vai se unir a uma pessoa através do casamento que foi inimigo do passado, se não fosse esse esquecimento? Não vai unir nunca, não vai ter oportunidade nunca de se reconciliar. Então, é importante que deixe para trás o passado. Tem um sentimento que, de repente, acontece, aflora, mas aí já se criou um vínculo, aí já tem uma aceitação maior. Pode ter algumas rusgas lá, mas já tá, mas é um passo. Então, enquanto der para permanecer com aquela pessoa, né, que um dia foi inimiga, vai ser excelente. Depois, se afastam do outro, a vida leva a isso, não importa. Mas o fato é que é um momento de reconciliação. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás caminhando lado a lado com ele. Jesus falou isso para a gente. Era exatamente sobre isso. E não é só relação de matrimônio, não. Pode ser na família, como irmãos, pais e filhos, filhos e pais. Pode ser
no trabalho, colega de trabalho, na escola, colega de trabalho, na escola. Então, tudo isso são oportunidades. E quem nos dá a oportunidade de se aproximar é justamente o esquecimento. Então, quando alguém pergunta, mas escuta, lembrar do que a gente já foi, já fez, e tudo, não ajuda a evoluir? Não ajuda. Vou ler de novo. A lembrança de um passado, muitas vezes penoso ou humilhante, juntando-se às amarguras da nova existência, dessa encarnação que ele está passando, poderia perturbá-lo e criar-lhe impedimentos. Poderia atrapalhar o desenvolvimento dele. Lembrando que aqui a gente está para se desenvolver, para evoluir. Já falei tantas vezes que daqui a pouco alguém vai entrar aí, né? Ou vai deixar no chat lá aqui, né? No comentário, não fala mais isso. Mas é uma realidade. Ele se lembra apenas do que aprendeu, porque lhe será útil. Se por vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como a lembrança de um sonho fugidio. Nossa, tenho impressão disso, tenho impressão daquilo. Me vem de vez em quando essa ideia, não sei. Até parece que eu sonhei uma vez e não lembro, não sei. Tem alguma coisa aí. Isso aí é uma lembrança, né? Uma intuição vaga. É um homem novo, qualquer que seja a idade do seu espírito. Então, idade do espírito é uma, idade do corpo é outra. Muitas vezes nós temos como filhos espíritos muito mais antigos do que a gente, muito mais experientes do que a gente. Por isso que, de vez em quando, a gente se surpreende com uma criança, um filho nosso, caramba, parece que ele é mais inteligente do que eu, parece que ele é melhor do que eu, parece que ele tem melhores sentimentos do que eu. E tem, e pode ter. Por quê? Porque ele pode ser alguém muito mais velho que a gente. Então, idade do homem é uma, idade do espírito é outra. É um homem novo, qualquer que seja a idade do seu espírito, adota novos modos de proceder, ajudado pelo que tenha adquirido. Tão logo retorna à vida espiritual, seu passado se desenrola a seus olhos e avalia se empregou bem ou mal o seu tempo. Essa é a hora difícil. Quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente vai falar, puxa, eu podia ter feito melhor. Nossa, aquela vez que eu fiz aquilo, eu não devia ter feito. Nossa, como foi bom ter feito o que eu fiz. Olha hoje, o que eu estou colhendo disso? Então ele vai perceber que, naquele momento, ele vai dar de cara com a colheita dele. E tudo aquilo que ele semeou na vida, agora vem a colheita. Então é isso que a gente vai levar para o plano espiritual, para um novo retorno da pátria espiritual. É o que a gente fez de bem ou de mal. E aí vai ter as consequências, tanto boas quanto ruins, dependendo do que a gente fez. Por isso, não há solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele. Olha que beleza, nós somos sempre os mesmos. Não muda. A gente vai mudando, vai melhorando. Nós somos os mesmos. Cada encarnação é uma história, é uma experiência, é uma vida de um mesmo espírito. E é isso que vai formar a gente, é isso que vai transformar a gente, é isso que vai melhorar a gente. Não é maravilhoso isso? O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação, pois ela é só uma fase especial de uma existência. Olha quantos nós somos. Cada experiência nossa, nós fomos uma personalidade. Juntou tudo isso, é um espírito. É o mesmo espírito, com experiências, com personalidades naquele momento diferentes.
Então, não adianta a gente ficar, assim, se degladiando com outros, tomando partido por uma coisa ou por outra, porque uma hora a gente pode estar aqui, outra hora a gente pode estar do outro lado. Que outro lado que é? Do inimigo nosso. Então, guerra, esse tipo de coisa, é tudo bobagem, é perda de tempo, perda de energia, perda de recursos materiais, perda de vidas. Vidas, assim, o corpo. Se a gente está aqui para aprender, nós vamos ter que esticar o máximo possível a nossa existência. E uma guerra, um assassinato, uma pena de morte, atrapalhando assim, o caminhar do aprendizado. Esse esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior de relação. Então, só o esquecimento é aqui, enquanto a gente está aqui, ó, conversando, vendo, um falando do outro, aqui gravando, outro assistindo. Então, isso é a vida exterior, essa vida, assim, de vigília, estado de vigília, acordado. Porque quando a gente dorme, durante o sono, o espírito, parcialmente desligado dos laços carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, se lembra. Sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. A matéria é um filtro, é um pano que coloca em cima e a gente fica com dificuldade de ver, né? Ou um tampão que a gente tem dificuldade de escutar. Então, nós, encarnados, temos limitações. E é tudo parte do processo. É importante que a gente tenha isso. Mas quando a gente dorme, a gente entra em relação com amigos espirituais que vão dar força para a gente para continuar a tarefa que a gente está fazendo. Ou a própria vida. Está difícil, está difícil. Mas lá a gente encontra com entes queridos, fala, olha, capricha, paciência, vamos lá, vai dar certo, nós estamos juntos. Você não vai perceber minha presença, mas eu vou estar junto com você 24 horas por dia. Eu quero o seu bem. Isso é o nosso espírito protetor, são nossos familiares, são nossos amigos, são espíritos abnegados que nem conhecem a gente, mas que querem ajudar. É muita gente querendo ajudar a gente. E a gente vai e, quando dorme, pronto. Aí não é mais esse estado de vida exterior. Agora a gente está fora. Agora a gente não está dentro do carro. A gente está fora, está vendo outras coisas. O carro está parado lá na garagem. O corpo está dormindo. O espírito não, tá aí. Esses que estão buscando boas companhias. Porque tem espírito que está buscando más companhias e vão para esses lugares, onde tem as más companhias. Durante o sono, o espírito parcialmente, vou ler de novo, parcialmente desligado dos laços carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, se lembra. Sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. 23, e último que a gente vai ler hoje, vai estudar hoje. Considerando a humanidade no menor grau da escala intelectual, nós estamos falando lá, espíritos assim que acabaram de virar espírito. Até então eram seres animalizados, ou seja, pertenciam ainda a grupos animais. Então, lá atrás, está ali, ó, acabou de virar espírito, acabou de virar ser humano, né? Pôs o pé nessa vida, né? Vida de ser humano, tá? Espiritualmente falando. Entre os selvagens mais atrasados, cabe perguntar se esse é o ponto de partida da alma humana. E aí? Esse é o ponto inicial, como se fosse, entre aspas, a criação do homem, passou a ser humano. É esse o ponto de partida? Conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, que é o espírito, né? Nesse caso aí falando, distinto do princípio material não é matéria, né?
se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Poxa, seu Kardec, quer dizer que eu já fui animal? Foi, por quê? Tem algum problema? Né? Emmanuel fala que do átomo ao arcanjo, né? Então é todo esse percurso, olha, do material. Esse material recebe esse princípio inteligente em algum momento e vai nas escalas inferiores, aliás, nos seres das escalas inferiores, vai evoluindo cada vez mais. E olha o consolo que ele fala, o que ele explica para a gente aqui. Apesar de ele falar, passando pelos diversos graus da animalidade, ele devia ter posto entre parênteses, sem ofensa, né? Mas não é, está falando que é o nosso desenvolvimento. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Seria, por assim dizer, seu período de incubação. Então, a alma, o espírito, a alma é o espírito encarnado, tá? Mas o espírito ele está em processo de desenvolvimento, numa incubadora, passando por esse processo de incubação. E o que é isso? É passando de ser animal em ser animal, evoluindo. E isso pode ser em mundos diferentes, mundos bem mais primitivos do que o nosso, ou mundos primitivos. Então, nós chegamos aqui, já chegamos meio que pronto. Tudo bem, podemos ter passado pela Idade da Pedra, ou ainda podemos ter vindo de mundos mais evoluídos, já na condição de seres humanos, e vir mesclar com os seres da Idade da Pedra, né, os homens da Idade da Pedra, para melhorar a biologia, para se parecer mais com o que nós estamos hoje. Então, é um processo. E tudo isso está sendo feito de forma harmoniosa, tranquila, sem saltos, cada coisa no seu tempo. Mas que chegou num tempo que está difícil. Nossa, a gente vê tanta desgraça, tanta coisa. Calma, todo mundo que está agindo de má fé, de mau comportamento, tudo isso aí, vai ficar bonzinho. E se não ficar, vai embora. Vai para outros mundos, vai ajudar outros mundos, onde tem gente lá da Idade da Pedra, que nem o corpo físico humano tem, e vai mesclar com eles, vai levar informação no perispírito, e vai se adaptando, tá, e vai. Porque biologicamente ele vai ser um ser que vai vir do ser da Idade da Pedra, né? Um troglodita. Mas ele vai nascer como tal, né? Mas já vai estar o perispírito orientando melhor o corpo. E, além disso, vai trazer experiências, trazer conhecimento que vai melhorar aquela sociedade. Ainda que ele bagunce tudo, que viva, sabe, fazendo as mesmas barbaridades que fazia aqui. Só que numa condição tão difícil, né, tão adversa, que ele vai se melhorar. Vai. Então, aqui a gente se melhora. Mas se não tiver condições, estiver atrapalhando o todo, vai ajudar no desenvolvimento de outros mundos. Tem um amigo que falava, se não para aqui, vai para outros mundos inferiores, vai evangelizar macaco, né? Ele falava. Então, a gente levar o conhecimento para esses lugares. O pouco que aprendeu, né, termos intelectuais, morais, o que seja, vai estar atrapalhando aqui, vai levar lá e vai ajudar em muito nesse outro mundo primitivo. Então, vamos lá, vamos seguir. Chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta, então, conhecimento e o corpo está pronto. Ele recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, sim, filiação espiritual como a corporal. Então, ele vai conduzindo ele próprio, né? Vai conduzindo o corpo para que ele possa receber essas informações, dessa experiência que ele já teve. Esse sistema, baseado sobre a grande lei de unidade que preside a criação,
corresponde, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Olha só, todo tempo nós temos isso, justiça e bondade. E mais do que justiça, tem um outro atributo né, do Criador, que é a misericórdia. Porque, olha, mediante o que a gente já aprontou, nós temos muito. Temos mais do que nós merecemos. E isso se dá à misericórdia divina. Através das leis dele, tudo. É como se ele abrisse exceção. Não, vamos perdoar, vamos dar uma outra chance. E é isso. Essa misericórdia vai nos dando oportunidade atrás de oportunidade. Cabe a gente agora agarrar a oportunidade, né? Dá uma saída, um alvo, um destino aos animais, que não seriam mais seres deserdados, mas encontrariam no futuro o que lhes está reservado, encontrariam no futuro que lhes está reservado uma compensação aos seus sofrimentos. Então está na hora da gente ver os animais como realmente irmãos inferiores. Daqui a um tempo, não sei quanto tempo, mas vai passar um tempo, e ele vai estar pisando no terreno humano. Ele vai ser um ser humano. E vamos seguir aqui o que Kardec fala a respeito dessa... para a gente ficar tranquilo com relação a ter vindo dos animais, né? Não ter vindo dos animais, mas usar a experiência animal para chegar onde nós chegamos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, né? Então, o homem espiritual não é a origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado quando entra na humanidade. Agora, eu cresci o suficiente para ser um ser humano. Não importa as fases que eu passei lá atrás. Tudo que eu passei pelo instinto, pela animalidade, que tudo serviu para desenvolver a mim como ser humano. Atributos que o transformam e fazem dele o ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. E é verdade, pega uma planta, come a raiz, horrível gosto. Tá, memoriza. Pega agora aquele fruto, está maduro, está no ponto. Nossa, que delícia. A árvore é a mesma, mas para o fruto chegar onde chegou, ele teve que passar pela raiz. Então, não importa. É como se a gente passasse por essa raiz, tivesse um momento, né, de dor, de sofrimento, de trabalho, do que seja, né, do aprendizado, para chegar a ser aquele fruto maduro, doce, saboroso. Por ter passado pela fieira da animalidade, o homem não seria menos homem, não seria animal, como o fruto não é a raiz. O sábio não é o disforme feto pelo qual veio ao mundo. Realmente, a gente pega um ultrassom, né, uma ultrassonografia, e olha ali, né, no ultrassom, hoje tem, né, é tridimensional, é com cores, com tudo, dá para ver detalhes perfeitos, mas não é aquela beldade que está ali dentro. Ele não está formado ainda. Aquilo é uma fase. Então, para sair uma top model, né, aqui uma top model, passou por aquilo, bem feinha. O sábio, mesma coisa, veio do feto, veio do embrião, veio daquela coisinha ali. Todos nós viemos. Isso não é vergonha para ninguém, nós sabemos isso. Assim como não pode ser vergonha a gente ter passado por existências em corpos muito menos evoluídos, muito menos, corpos animais. E, finalmente, o último parágrafo, mas esse sistema levanta inúmeras questões, ou numerosas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui
nem examinar as diferentes hipóteses feitas sobre esse assunto. Sem procurar a origem da alma e as etapas pelas quais tenha passado, vamos considerá-la ao entrar na humanidade, ponto em que está dotada do senso moral e do livre-arbítrio, e começa a exercer responsabilidade por seus atos. Então, vamos esquecer tudo aqui. Não vamos ficar pensando de onde que eu vim, como é que eu fui, como é que foi a criação naquele momento. Será que foi que nem um palito de fósforo que riscou? Pronto, aquela centelha é um espírito. Será que foi assim? Será que não? Não importa. Vamos deixar isso para quando a gente tiver maturidade para saber disso, para entender isso. Agora, vamos pensar assim, eu acabei de receber o diploma para entrar no mundo hominal, no mundo dos seres humanos. Então, aí, eu tenho esse cartucho, né, esse canudo, e aí eu vou usar. E esse canudo, ele vem na forma de livre-arbítrio e senso moral. Senso moral é saber o que é certo e o que é errado. Então, eu já tenho a consciência do que é certo e do que é errado. E tenho a liberdade de escolha entre fazer o certo e fazer o errado. Aí começa a festa. Dependendo do que eu fizer, eu vou ter as consequências. Por isso que ele fala, aí a gente começa a exercer a responsabilidade por seus atos. Então esquece tudo para se formar. Aquilo tudo foi rascunho. Agora eu sou ser humano. E agora eu sei, eu virei ser humano justamente por saber o que é certo e o que é errado. E eu vou tomar decisão. Então, Kardec fala aqui, dá aquela mensagem embutida aqui, fala, olha, pensa no que está fazendo, porque quando chegar lá no plano espiritual e voltar, vai ficar pensando, eu não precisava ter feito aquilo. Eu podia não ter feito aquilo e eu teria melhores consequências. Nossa, eu plantei uma semente ruim. Olha a colheita agora, vai ser difícil tirar todo esse monte de erva daninha, esses espinhos, esses frutos mal cheirosos. Vai ser difícil. Então é isso. Esse era o nosso tema de hoje. E eu agradeço muito por você ter ficado aí participando dessa nossa sessão de estudos. Eu agradeço você, Karina, por estar quietinha e agradeço a sua, desde já, né, a sua compreensão por eu não ter tempo suficiente para algumas questões que seguramente pode acontecer. Pode ter, tá bom? Algumas dúvidas, alguns comentários, mas nada impede que depois você entre em contato comigo aí, ou então a gente, numa próxima reunião de estudos, faça aí essa resposta, tá bom? Consiga dirimir as dúvidas, tá bom? Então, muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos nessa nossa caminhada. E até a próxima nossa reunião de estudos.